Oi, gente. Bom, finalmente chegou o vídeo da movimentação do nosso tempo, né? Hoje, né? Esse é um vídeo que eu queria algum tempo já fazer, por entender que deveria explicar, aprofundar e dar clareza, né? Da linguagem e explicar, né? O porquê que a gente se movimenta tanto, né? Para poder ter acesso às coisas, né? Através do trabalho, né? Eu vi essa necessidade de dar essas explicações para depois avançar para outros temas que são bastante complexos, né? E eu estou muito feliz de poder fazer esse vídeo, né? Embora hoje estou fazendo pela segunda vez, né? Porque não deu errado o primeiro, né? Mas vamos lá, né, gente? Como que funciona, né? No Brasil existe um excesso de escassez, né? O Brasil ele foi um país para ser explorado. Até hoje ele continua nessa exploração. Então a gente fica ou no excesso de escassez ou numa super escassez. A gente fica nessa situação, tá? E esse excesso de escassez ou essa super escassez, ela começa pelo fato das nossas necessidades de existência, né? Ou seja, eu preciso existir, então eu preciso me alimentar, eu preciso me higienizar, eu preciso ter um local para poder morar, no caso, eu preciso de um saneamento básico, eu preciso de ferramenta. A movimentação que faz a gente trabalhar são as nossas necessidades de existência que a gente não sabe fazer, a gente passa para outra pessoa, que obriga a gente a ter que se movimentar. Se a gente não acudir às necessidades que fazem a gente existir, o que acontece de fato de verdade? A gente vai ter os alertas do nosso corpo, que são os alertas biológicos, entendeu? No caso da alimentação, fraqueza, dor de cabeça, indisposição, cansaço, pressão baixa, entendeu? Problema de funcionamento do organismo. É o corpo alertando da nossa necessidade biológica de poder reabastecer a alimentação, né? Então ele faz esse alerta biológico. E a gente, quando tem essa necessidade, a gente tem que arrumar alguma forma de suprir essas necessidades que o corpo está alertando a gente. Se a gente não fizer isso, evidentemente que a gente vai morrer. A gente vai deixar de existir nesse mundo. Então, não é opcional. A gente tem que ir e a gente tem que resolver. E é esse estímulo biológico que faz a gente se movimentar para poder trabalhar, para poder acudir aquilo que a gente precisa para continuar existindo, né? Você vê que a parada é bem maléfica mesmo, né? Por isso que eu estava muito ansioso de fazer esse vídeo aqui. Então, essa energia que faz a gente se movimentar, ela precisa ser direcionada, ela precisa ser focada em algum lugar. Porque se é uma coisa que a gente precisa existir, uma fruta não vai dar fruta quando a gente está com fome, entendeu? Uma produção de alimento não vai dar, por exemplo, dos animais, não vai dar quando a gente estiver com fome. Existe o tempo, as estações, o ciclo. E até mesmo um ato carnívoro, né? A gente matar um animal para poder se alimentar, a gente precisa dos instrumentos, né? Entendeu? Então essa força, ela tem que ser canalizada, ela tem que ser direcionada, né? Então ela precisa de fato de verdade de um direcionamento para que ela possa funcionar, para que não venha a ser uma força descoordenada, né? Cada um com fome vai para uma direção diferente e aí você não consegue manter aquelas pessoas naquele direcionamento, né? Senão cada um buscando a sua alternativa para poder acudir, você não vai conseguir manter as pessoas naquele ambiente, né? Vamos ver se eu consigo aqui avançar um pouco pro slide aqui, tá, gente? Deixa eu só falar uma coisa para vocês que é importante ser falado.
A escassez que eu falei de existência, ela pode também se aplicar para outras coisas, tá, gente? Eu tô falando aquilo que basicamente assim eu entendo que é essencial, mas tem outras coisas que às vezes eu não me lembrei, eu não incluí aqui, que também pode ser aplicado como uma escassez de existência, tá? Bota aí no comentário aí se de repente tem outra coisa que você reconhece que o ser humano precisa ter. Também a água. A água também é algo que a gente precisa para poder existir, e muitas vezes ela não está em condições próprias, a gente tem que ter algum lugar para poder também obter essa água. Quase que eu esqueci, gente, é tanta coisa. Vamos lá. Então, quando você precisa canalizar a sua necessidade, já existe uma estrutura pré-montada, já existe uma estrutura que vai canalizar aquela necessidade, já que o fruto da árvore não vai frutificar na hora que você está com fome, nem os alimentos que os animais podem produzir também vai estar disponível na hora que a gente necessita. Já existe um lugar ambientado para você extrair a sua necessidade. Na realidade é um controle, né, da escassez, né, da força, do impulso, né, que impulsiona a gente, né, para esse lugar, que nada mais é do que você ter que ter uma profissão para trabalhar, entendeu? Porque você precisa trabalhar, você precisa ter acesso às coisas, mas você precisa se qualificar. Como assim? Quando a gente nasce, isso é importante ser falado, a gente nasce como um papel em branco. A gente não sabe ler, a gente não sabe escrever, a gente não sabe somar, multiplicar, a gente não sabe nada que existe na Terra. Nós não sabemos antes da gente nascer e a gente não vai saber depois que a gente partir. O que a gente sabe é o momento que a gente tem em vida. Até aí, beleza, tranquilo. Como é uma estrutura já direcionada para empurrar para você fazer isso, evidentemente que você vai ter que ter uma profissão. Por que você vai ter que ter uma profissão? Tá? Para você poder extrair da cooperativa e se manter com aquela profissão as suas necessidades. Então você precisa ter essa profissão para você manter essa necessidade, para essa cooperativa continuar funcionando. Essa força da escassez, como eu estava falando, ela vai ser direcionada para um lugar. E esse lugar que já está pré-preparado, já está pré-organizado, já está pré-estruturado, é a cooperativa, que tem o nome de capitalismo, né? Então ali você vai passar pelo processo de instrução, de conhecimento, que acontece nas escolas, já formando, preparando você para você ter uma profissão, para você exercer essa profissão, entende? E dessa profissão você tem que tirar a sua necessidade para poder manter as suas necessidades de existência e as suas necessidades básicas. É importante deixar bem claro e transparente que existe diferença de necessidades fundamentais para existir e necessidades básicas. As duas são diferentes, tá? E tem outras necessidades acima dessa nomenclatura. Também é importante falar nessa questão que quando você adquire uma profissão, você está abdicando de 99% das coisas que você teria que fazer. Você, dentro dessa profissão, você vai extrair a sua necessidade para você pagar as suas coisas, fazer uma manutenção na casa, fazer um reparo, um conserto, uma reposição na casa, fazer o conserto da hidráulica, fazer o conserto da elétrica, repor as peças, fazer a manutenção da tinta, entendeu? Fazer o reparo da calçada, entendeu? Consertar os aparelhos eletrônicos, repor as peças, fazer a manutenção daquilo que faltar, da sua alimentação, da sua saúde, repor as peças também dos eletrônicos que sai de linha. Com essa profissão que você vai ter, é dali que você vai tirar tudo aquilo que você precisa, né? Como se fosse que vai caber, né, no caso.
E aí a gente vai aprofundar essa questão da movimentação, porque muitas pessoas falam, gente, não dá, né? Eu tenho uma profissão para acudir todas essas questões, como é que eu vou obter? Evidentemente que você vai ter que continuar trabalhando além daquilo que é necessário. Por quê? Porque a escolha de uma profissão é também a escolha de você abdicar de 99% das coisas que você teria que fazer por aquela profissão. Se aquela profissão, evidentemente, que ela não vai dar, então qual é a forma de você obter mais através daquela profissão? Trabalhando. Que é o que? Se movimentando. Então, de vez de você ter aquela 8 horas de trabalho, você vai passar a ter mais, porque você dali que você vai ter que tirar ou subir de hierarquia. Ou seja, eu comecei com auxiliar, depois eu virei profissional, depois eu virei técnico, depois eu virei graduado, depois virei pós, e assim vai. Tem também o nível de auxiliar também, tá? Subindo de hierarquia e você vai passando, possuindo mais coisas dentro dessa profissão. Mas o que eu quero falar, que é importante, que o dinheiro que você usa, e junto com as regras da cooperativa, não foi feito para, de fato de verdade, para você viver em um estado de plenitude, de realização, de fartura. Foi feito para faltar. Porque uma vez que você tenha, você não vai querer trabalhar. Entendeu? Por isso que quando você abdica de 99% das coisas que você teria que fazer obrigatoriamente, e você com aquela profissão você vai trabalhar, você não pode trabalhar, porque foi feito para faltar. Ao longo dessa profissão que você vai ter, você vai receber um salário. Então, naquele ano que você vai trabalhar, como exemplo, você vai ter que fazer manutenção na sua casa, ou você vai ter que fazer alguma reposição de peça, ou vai acabar que você vai ter que comprar alguma coisa para poder fortalecer, para poder melhorar, entendeu? Ou você vai ter que fazer uma troca, porque a cooperativa ela cria o produto, mas ela não cria o produto para ser durável, porque se ela criar o produto para ser durável, você não vai trabalhar, você não vai se movimentar, você vai querer fazer o quê? Vai relaxar. Ela cria o produto para ter uma durabilidade. Aquela durabilidade é o tempo que você vai poder usufruir. Quando aquela durabilidade ela vai acabando, ou você vai ter que trocar peça, ou você vai ter que repor um outro produto, ou você vai ter que trocar. Como que você vai fazer isso? Trabalhando. É daquele teu sustento que você tira para você poder usufruir aquilo que a cooperativa ela vai te oferecer para você. E nesse trabalho que você vai trabalhando para repor essas coisas, você vai ter que se movimentar. Tá entendendo? Você vai ter que se movimentar. Para quê? Para você não faltar aquelas peças que você precisa, ou aquela necessidade, para que você não tenha problemas, não mais no seu corpo, mas problemas de funcionalidade das coisas na sua vida. Problemas psicológicos, por exemplo, quando falta uma luz, um exemplo, tá, gente? E aí os aparelhos eletrônicos não funcionam, você não consegue dormir direito, um calor absurdo, a alimentação dura pouco, entendeu? Com a falta da geladeira para consertar, entendeu? Você gasta mais, você trabalha mais. Então, assim, tudo que não funciona bem, que você não atende o prazo, vai te trazer problemas. Então você, através daquela profissão, ao longo que ela vai ter o tempo de vida daquilo que você comprar ou obter, você vai ter que fazer esse reparo, você vai ter que fazer essa troca, senão vai te trazer problemas gravíssimos para a sua vida. Então, vai ter que se movimentar, você vai ter que trabalhar. Compreende, gente? Outra coisa também que é importante falar é que o ambiente, ele é um ambiente já preparado para isso. Tá, gente? Eu acho que eu vou até avançar um pouco aqui o slide, porque é muito importante ser falado essa questão. Vamos lá. Você tem a escassez, que é o excesso de escassez no Brasil. Tá? Esse excesso de escassez, vamos recapitular, ele vai te direcionar você para um ambiente. Esse ambiente é a estrutura já pré-preparada para você trabalhar.
Você tem duas opções: trabalhar sem profissões, vai ser menos remunerado, ou você qualificar para você ter acesso às coisas. Só que aí, aquilo que eu falei com vocês, quando a gente nasce com um papel em branco. A gente vê o filho do nosso amigo, desculpa gente, a gente vê o nosso amigo, o pai do nosso amiguinho trabalhando, a gente vê o nosso avô trabalhando, a gente vê o nosso pai trabalhando, a gente vê os vizinhos trabalhando, a gente vê o dono das empresas trabalhando, que nossos pais trabalhavam. A gente está inserido, num ambiente que todo mundo está seguindo aquele cronograma, que todo mundo está fazendo a sua participação da cooperativa para obter suas necessidades, ou reposição, ou manutenção, ou alguma coisa que ela almeja. O ambiente já faz a gente olhar para a nossa vida nesse sentido. Entende, gente? A gente já nasce nesse ambiente. Então, o que acontece? Se a gente não seguir esse cronograma, a gente vai ter problemas. A gente vai ter situações. A gente dificilmente vai ter condições de ter uma visão de 360 graus, porque a cooperativa, que é o capitalismo, mas eu entendo que é uma cooperativa, ela sempre vai dar uma visão para vocês, uma visão de 30 graus, de 40 graus. Ela não vai ter uma visão ampla. O conjunto das regras é como se fosse uma parede, que você não vai conseguir enxergar além. Então tudo vai conduzir você a assumir uma profissão e daquela profissão extrair o seu meio de sustento e consequentemente você sobreviver com aquilo ali. Que mais tarde a gente vai falar sobre esses problemas que acontecem dentro da cooperativa. Então você já vive dentro de um ambiente, já nasce dentro de um ambiente, então é muito difícil vocês terem uma visão diferente. Entendeu? Que vai sempre te empurrar por aquilo ali. Beleza, gente? Vamos lá para o próximo slide. Esse slide aqui mostra a profissão. Talvez até já estou mais adiantado da minha fala do que o slide, né? Esse slide aqui mostra a profissão que a gente vai ocupar e que a gente vai exercer e que a gente vai estar ao longo da vida, se a gente não mudar, sempre naquela posição de fordismo, né, de cooperativa, para poder extrair as nossas necessidades, tá, gente? Vamos para o próximo aí. A gente vai chegar agora na questão do manual. Gente, essa parada pega pra caramba. É uma parada que vai doer, tá? Vamos lá. Eu vou falar de uma experiência quando eu era criança, para vocês entenderem assim a gravidade que a gente tá? Eu vou falar sobre essa experiência, tá? Quando eu era criança, eu ganhava brinquedos. E eu me lembro que as pessoas falavam para mim o seguinte: ó, lê o manual antes de utilizar, porque eu não sabia utilizar. Eu passei a adquirir esse hábito de ler o manual. Então as coisas funcionavam, dava certo, não tinha problema, não tinha estresse. Eu tinha êxito em fazer isso. E teve uma ocasião que, cara, chutei o balde mesmo, não quis ler o manual e tentei usar um brinquedo, que era um carrinho. Nossa, me deu um baita de um estresse, me deu um baita de um aborrecimento, me deu um baita de uma apurrinhação. E tentei mexer, tentei futucar, tentei botar para funcionar. Nossa, eu fiquei intoxicado emocionalmente falando, porque eu não sabia mexer, porque não tinha lido o manual. A minha mãe, vendo o esforço que eu estava fazendo, ela falou assim: filho, lê o manual que eu estou vendo que você está tendo dificuldade para você entender e fazer as coisas. Peguei e obedeci minha mãe e fui ler o manual. Ainda assim tive dificuldade porque eu não fiz uma lida antecipada. Mas aos poucos, ao lendo o manual, eu fui resolvendo, fui entendendo e depois não passei mais por isso. Dali para cá, até hoje, todos os aparelhos que eu compro, eu leio o manual, já sabendo desse problema que pode acontecer de você tentar usar uma coisa que você não conhece. E no manual da economia, é a mesma coisa. Muita gente vai trabalhar no modo fordismo, né, de cooperativa, e ela não lê o manual.
Então, qual é o efeito que vai trazer para a vida dela? Um baita de um estresse psicológico, emocional, uma baita de um envelhecimento precoce, por inhação, chateação, e consequentemente ela não vai conseguir viver bem, até pelo fato que ela é comprimida pela hierarquia e pelo modo que é de pirâmide, e muito pouco vai conseguir aproveitar da cooperativa. Então ela vai ter uma dor de cabeça incrível, tá? Um outro problema que acaba acontecendo também é a questão que o manual ele também é um código. Esse também é um problema muito grave, além da pessoa de não ler, né, que já é muito grave. O nosso manual, embora até alternei essa explicação, eu fiz primeiro essa agora e agora vou falar do manual, deveria ser o inverso, falar primeiro do manual depois, antes dessa explicação. Mas o nosso manual ele é feito para não entender, o manual da economia. Ele é feito para não entender. Por quê? Porque se as pessoas entenderem, não vai existir demanda. Se não existir demanda, a cooperativa não funciona. E isso é proposital, tá? É proposital mesmo para você não entender o que está escrito no livro da economia. Consequentemente, você vai fazer um grande esforço para algo que não deveria fazer um grande esforço, tá, gente? E a não leitura leva você, pela lógica, a trabalhar a vida toda, tá, gente? Porque pela lógica é pra gente trabalhar a vida toda. A gente só se ausenta da cooperativa porque a gente contribui pelo INSS. Mas a lógica é trabalhar a vida toda, tá? Se a gente tivesse uma vida maior, no caso 200, 300 anos, a gente ia trabalhar a vida toda. E esse manual, as classificações de profissões, né? Outra classificação não, né? O direcionamento de profissões é feito para poder só um tipo de público entender e as outras pessoas ficarem excluídas desse entendimento. Então, por exemplo, a profissão de mecânico, já tem um linguajado do próprio mecânico. A profissão de direito já tem um linguajado do próprio direito. A profissão de engenheiro já tem um linguajado da própria profissão de engenheiro. A profissão de eletricista existe o linguajado do próprio eletricista. Por quê? Porque se a pessoa ela souber fazer, ela não vai ter que se movimentar tanto. Você quebra a fragmentação. Quebrando a fragmentação, você vai diminuir o que? A movimentação. Ela não vai precisar trabalhar tanto para ter aquelas coisas porque ela já sabe fazer. Mas isso tudo é proposital, tá, gente? Isso tudo é proposital, é feito para não saber. Até fiz os 2 vídeos da língua portuguesa a respeito dessa questão, e talvez vou fazer um terceiro. Então, não ler o manual e não buscar o entendimento que significa, evidentemente, vai te gerar carga de trabalho, vai te gerar transtorno, aborrecimento, estresse, problemas psicológicos, emocionais, problemas físicos, problemas de ambiente, problemas de comunicação. Por quê? Porque a chance de você fazer errado é muito grande. A chance de não dar certo é muito grande. Porque você não leu, você não sabe. Qualquer pessoa que pegar essa comparação inicialmente que eu falei, de utilizar qualquer tipo de produto sem ler o manual, trazendo para o manual da economia, vai entender esse reflexo, essa comparação. Entendeu? Evidentemente que vai dar problema para você. E a grande maioria não lê. O que acontece geralmente? Mais tempo trabalhando do que é devido. Isso mesmo, gente. Mais tempo trabalhando do que é devido, né? Isso é perceptível. Vamos pro próximo ponto. Que é importante. A leitura, antes de passar para o próximo ponto do manual, ela é importante até para você aproveitar mais a vida, de trabalhar menos para poder aproveitar mais a vida e diminuir a movimentação, que é sempre estar tendo que trabalhar para poder ter as suas necessidades acudidas porque você não sabe fazer. Também eu queria fazer um último ressalto, falar uma última coisa aqui, que é importante você ler o manual para você entender
não só como funcionam as coisas, mas da onde vem esse regime de regras. Porque não foi o Brasil que criou o capitalismo, tá? Vem de fora, entendeu? Ele vem de fora. Então, você vai entender de fato de verdade a origem do manual, o pensamento que vem de fora, que a gente teve que aceitar, tá? Teve que aceitar porque não tinha uma outra opção para viver no caso. Mas isso seria importante você também buscar essa informação, para você entender o cenário que a gente está, né, hoje em dia, né? Beleza, gente? Vamos lá, para o próximo slide. Gente, vamos falar aqui de uma coisa que pega muito, tá, gente? Que é a falta de habilidade, conhecimento, inteligência, talento, dom, capacidade para fazer as coisas no trabalho. A cooperativa, ela não perdoa. Aquilo que você faz de errado, você vai ter que passar mais tempo trabalhando, mais tempo ali preso ao trabalho, se movimentando, ou até aumentar mais ainda a sua dedicação para poder reparar essa inabilidade. E menos tempo você vai ter para poder usufruir. Entende, gente? Você vai passar mais tempo trabalhando. Eu vou dar um exemplo aqui, que foi um exemplo que eu fiz um curso, né, de pintura, né, para vocês entenderem, tá? Teve uma senhora que estava fazendo uma textura e ela fez uma combinação de cores que não saiu como ela queria. Acho que ela misturou 2 latas mais ou menos, foi 2 latas. E ela estava tentando entrar em contato com algum profissional para poder ver se tinha alguma maneira de reverter aquela mistura de tinta que não deu certo. Foi uma lata, né? Foi 2 latas de tinta grandona, que acho que é aquela lata de 18 litros mais ou menos. Não sei exatamente ali a litragem, mas eu sei que foi grandona a lata de tinta. E aí ela entrou em contato com o meu professor. Ele me contou dessa história lá na aula que eu tive. Que estava fazendo a textura, que não deu certo, e eu estava perguntando se tinha alguma forma de reverter. Evidentemente que o meu professor, dentro dos conhecimentos que ele aprendeu, no caso, ele falou que não tinha. Eu acredito que tem como reverter sim, só que vai aumentar o custo, né? É uma comparação se vale a pena comprar uma nova ou se vale a pena tentar reverter essa questão, né? Deve ser um custo muito caro, tá? Mas dentro do conhecimento do meu professor, né, que ele era formado, ele falou que não. Tinha que comprar uma outra lata de tinta. E ela ficou desapontada, chateada, porque para ela comprar outra lata de tinta, ela vai ter que trabalhar mais, evidentemente, para poder repor o erro dela pelo aquilo que fez de errado. E não teve jeito. Teve que comprar outra 2 latas de tinta. E era caro naquela época. Então, a falta de habilidade, a falta de inteligência vai fazer você ficar mais tempo trabalhando, se movimentando, ocupado com aquilo ali que você tem que resolver, e menos tempo você vai usufruir. Entende? Comprei um salgadinho na rua, deu uma dentada e um pedaço caiu. Se você não conseguir limpar aquele salgadinho que caiu ali, você perdeu dinheiro. A única forma que você tem é trabalhando. Ah, mas por que no caso, por exemplo, no caso de roubo, de assalto, que a pessoa é roubada, subtraída, o governo não ressarce a pessoa por conta da inflação. Imprimição de nota vai gerar inflação e, consequentemente, vai quebrar a hierarquia. Tá? Eu estou dando uma resposta logo, né, nesse sentido, tá? Para quem tem dúvida. Então, o que o governo vai te oferecer é uma prestação de serviço para poder ver se consegue achar algum bem que você não precisa trabalhar. No caso de bem, nota fica difícil, tá? Uma super escassez de alguém devolver é difícil, só se ela ver. Então, tipo assim, toda falta de habilidade, toda falta de capacidade de instrução vai gerar para você mais carga de trabalho.
você vai ter que voltar a fazer de novo, você vai ter que voltar a se esforçar, você vai ter que voltar a fazer aquela coisa, e o teu poder de compra ele vai diminuir. Ele vai diminuir e, consequentemente, o que você vai ter que fazer? Se movimentar, ter um outro emprego ou fazer uma hora extra. Geralmente o pessoal faz hora extra, mas dando para poder ganhar outro emprego, um segundo emprego, a pessoa vai fazer. Essa questão da inabilidade, ela é muito séria. Falta de talento, falta de habilidade, capacitação, instrução. Por quê? Porque se é uma super escassez que a gente está vivendo, um excesso de escassez que a gente está vivendo, excesso de escassez, super escassez, os danos vai ser diretamente os danos psicológicos, emocionais que vai atingindo você. Evidentemente que você vai ter um envelhecimento precoce, né? Evidentemente. E isso é muito problemático. Isso é muito problemático para você, porque tanto o ambiente que você vai viver, tanto as pessoas que você vai estar convivendo, você vai dar respostas que geralmente você não daria com uma saúde boa, funcionando, as coisas dando certo, né? Então, evidentemente que você, o teu emocional psicológico vai pro beleléu. Compreende? Ele vai pro beleléu pelo fato que tudo vai ser atingido diretamente. Por quê? Porque é um excesso de escassez, você não tem defesa, você não tem proteção. Se você vive com fundamental ou com básico da vida, todos os erros que você vai cometer vai voltar para você. Como você não tem uma proteção de reserva ou uma outra forma, um padrinho, alguma coisa, você vai ser afetado com acesso daquilo que a cooperativa ela vai te oferecer através de algum dinheiro. Então os danos são terríveis, como eu acabei de falar, psicológico, emocional, danos físicos, danos da comunicação, os danos de ambiente. O atingimento das coisas erradas vai em direção à sua vida. E não tem como se proteger, porque se você vive do básico, do fundamental, não tem muita defesa, você está indefeso, entende? Basicamente você está indefeso, os danos são diretos. Por isso que essas 5 coisas, elas são afetadas, entende? Pelo fato de você não ter muito como se proteger. E isso causa muito problema, porque causa um rebaixamento de hierarquia, entende? As pessoas não têm tanta confiança no seu serviço, então você vai passar a ganhar mais. Aumenta mais ainda o excesso ou a super escassez na sua vida, então você vai ter muito estresse. E enquanto você não resolver essa questão, você não vai conseguir pensar em outras coisas. É o que acontece com muita gente quando está atolada de serviço. Também é importante falar que isso também vai gerar para você uma sobrecarga, um peso, um acúmulo por a sua inabilidade, entende? Ao ponto que vai te afetar muito você, tá? E para finalizar, você vai passar mais tempo trabalhando do que usufruindo, tá? Uma outra questão também que é importante falar, que é a questão da desvalorização do trabalho das pessoas. A gente no Brasil, a gente tem uma desvalorização muito forte naquilo que as pessoas trabalham. Consequentemente, as pessoas vão ter que trabalhar muito mais do que é devido, entendeu? Vão ter que se movimentar através da sua profissão para obter aquilo que tem. Então, o que acontece de fato de verdade? Com o enfraquecimento da moeda, de vez de você ter um emprego que te sustenta, que você não consiga ter dívidas, que você consiga deixar patrimônios para os seus filhos, você vai ter que ter 2 ou 3 empregos para poder você continuar sustentando as suas necessidades básicas da cooperativa. Então você vai ter que se movimentar mais, ou seja, você vai ganhar uma baita de uma grana. Um exemplo, você vai estar ganhando ali 4, 5 salários mínimos, no caso, mas muito pouco tempo você vai ter para usufruir daquilo que você ganha. Você vai passar muito mais tempo
trabalhando, evidentemente, muito pouco tempo. Tem até um tópico que eu fiz sobre isso e que vai estar fazendo parte dessa série, explicando essa questão aí problemática, tá? Então, você vai estar ganhando 4, 5 salários mínimos, mas você não vai ter tempo. Vai estar praticamente tempo bem mínimo para poder usufruir daquilo que a cooperativa ela produz. A gente está com esse problema desde 99, quando a moeda ela se tornou uma moeda flutuante. Quando a moeda ela foi lançada em 94, eu me lembro, tá? Eu era criança. A moeda ela cambiou em 95, mas ela tinha um poder de compra muito forte, tá? Você comprava, sobrava dinheiro e você ficava ali já resolvido. Talvez foi a época que realmente funcionou a escassez de uma forma bem leve mesmo, tá? Então, as movimentações externas que vinha dos Estados Unidos, da Europa, a moeda não sofria tanto, só tinha a movimentação interna. Então, o poder de compra ele era muito forte. Entende? A qualidade das coisas para você usufruir da cooperativa e a durabilidade e as coisas lá era bem melhor do que hoje que a gente vive no caso. E aí, com o câmbio flutuante, a gente teve duas movimentações, uma movimentação externa e uma movimentação interna. Então, o nosso dinheiro hoje, comparado com o dinheiro de 94, ele perde muito rapidamente para a inflação e para a carga de imposto que existe. Então, rapidamente o nosso trabalho é desvalorizado. Por quê? Porque são duas movimentações, tanto de fora como de dentro. Naquela época de 94, foi uma das melhores épocas que era para poder se usar o dinheiro, 95, 96, 97, até 98, no caso. A qualidade das coisas era muito boa. Vou dar um exemplo para vocês, tá, gente? Eu sempre fui uma pessoa que gostei de comer lanche na rua. O lanche naquela época, o hambúrguer, você comia com presunto da Sadia e com queijo prata, né, que é uma qualidade superior do que o queijo mussarela. Né? Quando a moeda ela passou para ser campo flutuante, a qualidade caiu na hora, entendeu? Na hora, modo de falar, tá, Deus? Deus não, você. Modo de falar, tá, gente? Desculpa. Do presunto, caiu para presuntada. E tem uma outra classificação de presunto que eu não me lembro aqui de cabeça, mas tem uma outra classificação mais inferior. Do queijo prata, caiu para mussarela. Tá? Até a qualidade do hambúrguer, houve épocas que o pessoal colocou aquele hambúrguer lá que não tem gosto legal do mercado. Então, tipo assim, a qualidade caiu. Então, uma pessoa que talvez ainda conseguia se sustentava com um emprego naquela época, ela teve que ter 2, 3 empregos. Por quê? Porque para poder manter a qualidade que ele tinha com o emprego. Na época se alegou muito que a flutuação do câmbio ia gerar emprego, né? Só que, cara, o que adianta gerar emprego se para você viver agora você precisa de 2, 3 empregos? É uma conversa de canalha, né? De cafajeste, né? Então, a desvalorização da moeda, ela vai fazer você ter que se movimentar muito mais do que necessário. A gente vive hoje uma realidade dessa forma. Consequentemente, isso vai te gerar muitos problemas fora do trabalho. Entendeu? Muitas coisas vai te dar problemas afetando a sua saúde física, emocional, psicológica, meio ambiente que você vive, a comunicação, porque existe um desequilíbrio de tempo para você se doar para a cooperativa mediante as outras coisas que você precisa para você viver. Então você vê a gravidade dos problemas, né? Os filmes americanos, eu geralmente via muito como uma forma de entretenimento, principalmente os filmes de ação, mas há uma concepção americana lá nos Estados Unidos, filmes de 80, 90, até os atuais agora, não tantos assim,
do problema de se dedicar, né, de colocar o trabalho acima de tudo, e as suas necessidades acima de tudo, e os problemas familiares, de relacionamento, de convivência e de pessoas que acabam causando, né? Porque coloca as suas necessidades e a profissão acima de tudo, se provoca um desequilíbrio, né, na sua vida particular, né? Um desequilíbrio que vai trazer problemas gravíssimos na velhice, né? Principalmente com os filhos, né? Então, o enfraquecimento da moeda, ele faz você trabalhar muito mais do que é devido. A gente tendo uma população, evidentemente, que aposta contra o Brasil, né? Uma burrice dessa, não pode se esperar menos do que vai acontecer com o Brasil, né? Ou seja, cada vez mais o teu trabalho valendo mais, você sendo descartável e, evidentemente, o custo de vida sendo maior, né? Então, esse é o problema do enfraquecimento da moeda, e que a gente vive com essa burrice, né? Burrice mesmo, de apostar contra o Brasil, né? Que é mais inflação que vai ser gerada e mais imposto você vai ser pago. Na série, os 30 anos da moeda, que eu vou dar o testemunho, os 30 anos do real, que eu vou dar o testemunho, eu vou estar explicando essas questões, tá, gente? Mas o enfraquecimento da moeda vai fazer você dar muito mais do que é devido. E os problemas ocasionados por esse desequilíbrio, né, de botar a profissão acima de tudo, e os desequilíbrios que vai acontecer na sua vida, né? Vamos para o próximo tópico, né? A gente vai falar aqui da questão da limitação que a gente sofre dentro da cooperativa. Quando você, como eu já falei, escolhe uma profissão, e dessa profissão os 99% que você abdica vai estar dentro dessa profissão, quando as coisas dão errado, evidentemente você vai sofrer muitos problemas, porque geralmente são coisas acima da capacidade. Tanto a inabilidade, tanto o enfraquecimento da moeda, isso vai te levar você a um estado de muita pressão, de muita cobrança, de muito resposta que você dá. E é muito comum nas mulheres entrar em pânico, entrar em desespero, passar mal, começar a ficar sem saber o que fazer. Por quê? Porque a pessoa ela só tem uma capacidade para dar solução para as necessidades dela. Quando ela não consegue responder às expectativas daquela profissão, vai começar o que? Acumular. Como a mente dela, as emoções, o psicológico, o ambiente, tudo é do meio, tá tudo limitado, tá tudo ali privado, ela vai ter muita dificuldade de dar respostas. Sabe o exemplo que a gente pode tirar dessa questão? É o exemplo da pessoa que rouba. A pessoa que rouba, ela em determinado momento, ela vê que ela não consegue lidar com aquele problema. Então o que essa pessoa faz? Ela pega e trapaceia. Ela subtrai ou retira aquilo que é da pessoa para ela mesma. E pronto, na cabeça dela resolveu o problema. Só que ela não consegue perceber que aquilo que ela está fazendo vai voltar contra ela mesma. Não adianta, vai voltar contra ela mesma. E aí que está o problema, gente. Por quê? Porque tudo que a gente faz no sistema financeiro é feito para voltar contra a gente mesmo. Tá? Para voltar para a gente, corrigindo aqui, é feito para voltar para a gente mesmo. E aí, se de fato de verdade existe uma coisa muito grande, a gente não consegue dar resposta, só vai sobrecarregar. E nesse sobrecarregação, acaba que a gente não consegue dar conta pela limitação cognitiva que a gente está. Porque a gente escolheu ter uma profissão. No caso daquele que rouba, ele trapaceia, ele engana a pessoa, e ele não consegue superar as diversidades. O coletivo nosso está cheio de pessoas que não conseguem vencer, superar, ultrapassar, entendeu? Derrubar.
Por isso que hoje em dia a gente vê um crescimento muito forte das religiões. Por quê? Porque se forma ali uma rede de apoio para as pessoas que não conseguem superar as diversidades. A gente percebe que a forma para a gente poder funcionar a cooperativa é tirar a nossa necessidade de existir como uma força para fazer impulsionar a gente a ser direcionado para a cooperativa, e consequentemente a cooperativa ela canaliza, né, estabiliza aquela necessidade nossa através do trabalho, da profissão. Só que nem todo mundo consegue superar com esse estímulo biológico de necessidade de existência. E aí é onde a gente vê muita gente entrando em pânico, desespero, ficando apavorado. Por quê? Porque as nossas capacidades intelectuais estão limitadas. A pessoa que, por exemplo, ela tem uma profissão de cozinheiro, acima do cozinheiro tem um técnico, tem um graduado, tem um pós, tem um doutorado. Existe uma linha cronológica de subir hierarquia. Se aquilo que ela trabalha para ela tá bom, o que vier a mais vai destabilizar, vai acabar com a pessoa, e consequentemente ela não vai ter força de reação. Quando a gente olha para a cooperativa, a gente não pode olhar a cooperativa só no sentido nacional, a gente tem que olhar a cooperativa no sentido para todos os países que se declaram que são capitalistas. Aí sim a gente vai entender que o quanto a gente está fragmentado, o quanto a gente está limitado, o quanto a gente está impedido de enxergar as coisas quando a gente tem uma visão mundial. Que aquilo que a gente ganha é nem fagulha, a gente pode dizer, talvez uma poeira comparado àquilo que todos os países mundialmente falando, eles produzem. E os problemas da fragmentação. Porque muitas das coisas que a gente vai querer ganhar dentro da cooperativa, elas vão ser inacessíveis para a gente. Eu me lembro que quando eu era criança, foi até bom falar sobre isso, na época, o videogame mais famoso que existia naquela época era o Nintendo. E depois veio o PlayStation. E o Nintendo era o queridinho, né, naquela época, em 96, 95, 97. E o Nintendo custava 2 salários e um terço, mais ou menos, variava às vezes para 2 salários. A minha mãe ganhava 1. Lamento, minha mãe não tem como sacrificar um mês meu trabalho dela corrigindo para poder me dar um videogame. Qual foi a consequência? Teve que esperar baixar. Se não baixasse, infelizmente, a gente nunca teria condições de usufruir. Porque tudo vai voltar a um ponto, tá? Que é o próximo slide. Então, tem muita coisa que é acima do seu salário, muito, tá? Além dessas questões, que você não vai poder obter. Vai ter que passar uma limitação para você ter. E muitas coisas você vai ser excluído. Tanto pelo tempo que você não vai ter para poder conhecer, porque você passa mais tempo se movimentando para ter as coisas do que usufruindo, e tanto pelo pouco tempo que você tem disponível para fazer para você mesmo, porque quando você termina o seu trabalho, você ainda vai ter que trabalhar na sua casa para fazer para você, e o tempo livre, o tempo desse livre aí, que é a terceira etapa, é o tempo que talvez você vai conseguir conhecer a produção da cooperativa, um tempo muito pequeno. Então a limitação que tem a privação, tá? Que o capitalismo é a privação, ela é muito grande. Quando você olha para a cooperativa internacional, então muita coisa você não vê, muita coisa você não enxerga. Eu vou ver se eu boto aqui o slide aqui para vocês terem uma noção assim, um slide bem simples, tá, gente? Não fiz nada profundamente, pelo menos foi um slide assim que eu entendi do tamanho do mercado, né? É gigantesco comparado àquilo que a gente ganha e o quanto a gente é excluído. A gente não tem ideia, tá? Foi um slide que eu pelo menos consegui ali identificar que se declara capitalismo, né? Não vou dizer que é o slide mais... O slide não, é a foto mais atualizada, tá, gente? Mas é um termo de comparação, é um exemplo, tá? E vamos para a última parte,
que eu penso que é importante. Mas antes de chegar nessa última parte, só para você entender o quanto a gente é excluído, né? Daquilo que o meio produtivo produz em todos afiliais do capitalismo, tá? Esse é um tema que depois eu vou explicar essa questão, tá? Vamos para o próximo slide, tá? O que acontece quando para a movimentação, para o trabalho? O preço e as coisas voltam ao valor de quase zero ou o valor de zero. Quando a gente olha para a criação do real de 94 para os anos 2000 e nossos tempos agora, a gente vai perceber que a movimentação alterou muito os preços, tá? Então eu me lembro que naquela época era 5 centavos, 3 centavos o preço das coisas. Se movimentou, até chegar ao ponto que hoje o salário mínimo custa R$ 1.518, comparado com o salário mínimo que, se eu não estiver enganado, era R$ 65, tá? Naquela época, depois pulou para 70. Que foi o real mesmo, teve a preparação. Então a movimentação ela cria uma realidade que ela não é real, tá? E ela altera a percepção das coisas. Então é muito comum você ter pegado um dinheiro, comprado uma coisa e você falar assim, cara, isso aqui não vale aquilo que é cobrado, isso aqui não está de acordo com aquilo que é cobrado, ou seja, a imprecisão da própria moeda. Por quê? Porque ao longo desses anos houve duas movimentações, a movimentação externa, que faz a movimentação do dinheiro ser flutuante, e a movimentação interna também. Então as coisas perdeu a precisão, perdeu ali a exatidão daquilo que é cobrado. Então é muito comum você chegar e perceber isso. E saiba que você não está errado nessa percepção. Se você nasceu depois de 94, entendeu? Que você não acompanhou essa modificação. Você não está errado. Você está certo, tá? Eu vou fazer um vídeo dando testemunho do real e vou explicar essas questões. Mas por quê? Por conta da movimentação. Se movimentou tanto a moeda que o instrumento, que é o nosso dinheiro, ele está impreciso, ele está incorreto. Então, quando para a movimentação, que é o trabalho da cooperativa, tudo vai acontecer uma deflação, como aconteceu na pandemia. Quando houve uma paralisação do trabalho mundial, as coisas começaram o quê? Caiu o preço. Está entendendo o raciocínio? Por quê? Porque parou de funcionar. Tá? Parou de funcionar a deflação. Entendeu? E aí, evidentemente, para quem gosta de coisas boas, coisas legais, coisas que são benditas no caso, vai falar, pô, então a solução é fazer deflação. Não pode fazer deflação, porque se fazer deflação, as pessoas vão ter aquilo que precisa e não vai funcionar a cooperativa. Então é obrigado você, querendo ou não querendo, a ter que se movimentar. Eu concordo, evidentemente, com uma deflação, até pelo excesso de escassez que a gente tem aqui, ou uma super escassez, mas o problema da deflação é o problema da sociedade, que ela pode não ter força para voltar a funcionar nesse sentido. E também a paralisação da cooperativa vai criar uma desordem pública, porque também é um instrumento de hierarquia para poder submeter as pessoas. Então, se parar a movimentação, os preços vão cair, tudo vai voltar ao ponto zero, tudo vai ficar com valor próximo de zero e, consequentemente, você vai ter acesso às coisas. E esse é o valor das coisas. Então, o valor das coisas que você hoje compra não é o valor real. É o valor da movimentação que aconteceu com a moeda desses 30 anos, tanto interno como externamente. E a nossa moeda está imprecisa. O valor real das coisas é o valor parado. Entende? Então, se você parar de se movimentar e a cooperativa parar de se movimentar, a deflação. Tá? As coisas vão cair e você vai começar a ter acesso às coisas. Vai ter o problema da desordem pública, vai ter o problema também dos conflitos que vai acontecer, porque é isso que impede de as pessoas terem acesso. As pessoas não vão querer obedecer pelo fato que tem as suas próprias coisas. Então isso é um instrumento também para poder comandar as pessoas, necessidades que você precisa. Acredito que você já percebeu no primeiro tópico.
e, consequentemente, a gente vai ter problemas. Esses problemas vão ser refletidos na substituição do trabalho humano pelas máquinas, tá, gente? Ou pela tecnologia, tá? Lá no futuro. Mas o valor das coisas, se para de movimentar, é o valor de quase zero ou o valor de zero. Esse é o valor das coisas, tá? Se você tiver inteligência, você vai perceber muito mais coisas através dessas minhas palavras. Gente, esse é o vídeo que eu queria fazer, longo. Vai dar um trabalhinho para poder fazer essas coisas. Aí tem a parte aí do QR Code para poder auxiliar o canal, para poder ter condições de publicar mais, gente, porque eu estou muito atarefado, estou trabalhando muito para poder ter minha autossuficiência para fazer minhas próprias coisas. Então a colaboração de vocês são importantes. O comentário nas partes que talvez eu esqueci, não me lembrei ou alguma coisa também é importante para poder melhorar a vida de todos nós. E eu penso que é importante falar que eu criei esse canal com um pensamento que reflete a realidade. Ninguém vai ser lembrado pela riqueza que possui na vida, mas pelo bem que fez pelo coletivo. O valor maior do ser humano não é a individualidade, é o coletivo. Por isso que nós hoje estamos nessa situação de pura exploração. Então, eu peço a vocês que comentem, participem, avaliem o vídeo independentemente. Esse é um canal para estudo. Certos temas lá no futuro eu vou falar, mas nunca se esqueça disso. O valor do ser humano não está relacionado pela riqueza que ele possui, os recursos naturais, mas o bem que ele faz pelo coletivo. Todos os homens que foram grandes nessa terra foram nessa linha de raciocínio. Foi, gente.